Deus de amor, muito obrigada por mais um sábado que se iniciou Muchas gracias por un sábado más, Dios de amor, e porque nós podemos estar juntos para, em adoração a Ti, aprender mais o Teu caráter. y porque podemos estar juntos en adoración, aprendiendo más de tu carácter. Abençoa agora nossas mentes, nosso coração com Teu Espírito, Bendice nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro espíritu, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre as verdades que Tu tem para esse tempo. y que podamos reflexionar un poco más respecto a las verdades que tienes en este tiempo. Abençoa nosso estudo hoje, em nome de Jesus. Amém. Bendice este estudio en nombre de Jesús, amén. Então, gente, bom estar com vocês, saudade de vocês. No, les extrañaba mucho, muy feliz de estar aquí con ustedes. E a gente vai estudar hoje um capítulo da Bíblia. Hoy estaremos estudiando un capítulo de la Biblia. Quem puder, se quiser já pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia no celular, em Salmos 94. Quien quiera puede ya empezar a abrir su Biblia. Iremos al Salmo 94. Esse é um salmo que eu estava lendo há uns dias, Es un salmo que hace unos días me encontraba leyendo e eu encontrei alguns elementos que eu acho que podem ser relevantes para o período que a gente vive. y, Ogni encon- comprato tipo, non c'è unità. y encontré unos elementos en ese capítulo que me parecieron que son relevantes para el día de hoy. Que indicam, acredito que indicam o período que a gente está vivendo. Elementos que indican el periodo en el que estamos viviendo. A gente não vai encontrar nada novo, revolucionário, ao menos eu não encontrei. No es que vamos a encontrar algo nuevo, revolucionario, o por lo menos no lo encontré, Mas é algo que se encaixa, eu acho, com as linhas que a gente já tem. pero creo que sí se encaja con las líneas que ya poseemos. E, enfim, eu gosto muito de encontrar, às vezes, esses elementos Y a mí me gusta mucho a veces encontrar estos elementos na Bíblia em lugares como assim, inesperados, en lugares así un poco inesperados dentro de la Biblia, porque me lembra que a Bíblia ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, porque me recuerda que la Biblia es útil para redimir en justicia y en verdad. e que toda a Bíblia, né, ela é inspirada e ela tem lições de valor para o nosso tempo. De que ella toda está inspirada y tiene lecciones de valor para nuestro tiempo. Então, o capítulo que a gente vai estar olhando é Salmos 94. Estaremos viendo entonces el capítulo 94 de Salmos. Não sei se eu tinha falado antes. Mas peço que aqueles que puderem, né, já deixem aberto, porque a gente vai ler o capítulo inteiro, não vamos. Así que les pido que tengan el capítulo abierto. A gente não vai se aprofundar em todos os versos, porque o capítulo é grande pro tempo que a gente tem, No vamos a poder hablar de todos los elementos del capítulo porque no tenemos tanto tiempo, mas a gente vai pegar alguns elementos que eu achei interessantes. pero sí vamos a intentar recoger elementos que me parecieron interesantes. Então, vamos lá. O título aqui na minha Bíblia desse capítulo diz Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. El título que tengo en mi Biblia es Apelación de la justicia de Dios en contra de los impíos. E a gente sabe que esse é um tema que Davi gostava de falar, né? Falava bastante. Sabemos que es un tema que a David le gustaba mucho, lo hablaba bastante. Ele foi um rei e um guerreiro que lutou bastante contra vários povos inimigos Fue un rey y guerrero y luchó con muchísimos pueblos enemigos. e ele também teve inimigos dentro da própria nação. Ele foi perseguido por Saul, depois pelo próprio filho Absalão. Tuvo enemigos dentro de su propia nación, el rey Saúl, después su propio hijo Absalón.
Então a gente sabe que é uma temática que ele costumava falar. E tem vários salmos que falam sobre isso. Entendemos que es una temática que él solía hablar bastante. Mas quando a gente olha para esse tema sob a perspectiva que a gente vive hoje, Pero cuando miramos este tema, según la perspectiva de lo que tenemos hoy, ou uma perspectiva mais geral da história da Terra mesmo. o por lo menos una perspectiva más generalizada de la historia de la Tierra, Eu pergunto para vocês, e lembrando que eu quero que vocês participem, se quiserem, né, levantar a mão, pedir para falar em algum momento. les recuerdo que pueden participar, levantar la mano, hablar si quieren. É, quando que a justiça de Deus ela é executada contra os malfeitores? ¿Cuándo es el momento en que la justicia de Dios es ejecutada en contra de los malhechores? Eu vou esperar que alguém me diga. Y voy a esperar hasta que alguien responda algo. A resposta é depende. O que tu quer dizer com isso, Rai? Ou a Rayane Eh, respondeu no chat. Preguntan en el chat que o responden que la respuesta es depende. Para cada caso, é um caso, cada dispensação. Cada caso es un caso y cada dispensación una dispensación. E Davi, ele estava olhando e pedindo, né, justiça divina para o tempo, para o período em que ele vivia. Queria algo mais imediato. Perdón, ¿puedes repetir? Davi estava pensando no tempo em que ele vivia. Ele queria essa vingança mais imediata para os inimigos dele ali. En la mente de David esa venganza él la quería o la veía más inmediata en su Mas quando tiempo. a gente pensa na história da Terra como um todo, quando é que Deus, digamos assim, né, se levanta para fazer justiça contra os malfeitores e dá um Pero cuando basta hablamos, em pero todo o cuando hablamos de mal? la historia de la tierra, ¿cuándo es que Dios se levanta y da el golpe o trae la justicia final? Están respondiendo en un chat, sí. A Carla. O juízo final é, En el juicio final, é, há um limite até mesmo para Deus tolerar a impunidade, diz o Marcos. a Carla falou na medida da iniquidade. Quando chega na medida da iniquidade, exatamente. E o Salmo 94, isso, como o Pedro colocou no chat, Solo no, é, no traduje la respuesta. Una persona dijo que cuando se llegue a la medida de la iniquidad, y otra persona dice que hay un límite hasta que Dios no tolera más la impunidad. e quando é que Deus, e quando que é que a humanidade como um todo chega nesse limite? ¿Y Como cuándo ela es el fica momento en que la humanidad llega a ese límite del cual estamos hablando? No tempo do fim, no tempo do fim, e em que marco especificamente? Y en qué hito del tiempo del fin se llega al límite? Acho que era o fechamento da porta da graça. Exatamente. Era isso que eu estava Eh, buscando, Carol, obrigada. Ese era el hito que estaba buscando, el cierre de la puerta de la gracia. El cierre de Puerta de Gracia. Então a gente concorda que Deus ele vai executar essa justiça, né? Começar com o fechamento da porta da graça, Entonces, podemos concordar de que esa obra de el cierre, o el ejecutar la justicia comienza en el cierre de la puerta de la gracia. né? Que vão vir as pragas são derramadas, Se derraman las plagas e aí
os ímpios não têm mais graça e, enfim, e são entregues, né, à destruição. Es cuando los impíos ya no reciben más gracia y son entregados a la destrucción. Que, claro, culmina com a volta de Cristo e depois com o juízo final, né? Enfim. Que sabemos que culmina con la venida de Cristo, hay otro juicio final. Então, se a gente parar para pensar nesse contexto, né, que a gente fala há muitos anos como adventistas mesmo, Ahora, si paramos para pensar, y como adventistas hemos hablado mucho en este contexto, e agora agregando aquilo que nós cremos pela mensagem, y también agregando aquello que creemos por causa del mensaje, que a gente já está vivendo o período do decreto dominical, donde entendemos que estamos viviendo el periodo de la ley dominical, a gente já está vivendo nessa dispensação, estamos viviendo en esta dispensación, que é a última dispensação de graça. que sería la última dispensación donde hay gracia. E em contraposição é a dispensação em que a medida da iniquidade está terminando de se encher, né? E essa Y en, taça vai con- transbordar. y en contraposición es la dispensación en la que lo que falta de la ira de Dios, dijiste, o de la paciencia. Então, só com o título desse capítulo, né, que sumariza mais ou menos o que vai ser tratado, No, es que no entendí. En esa dispensación se enche a justicia de Dios, no entendí. nessa dispensação se enche a medida de iniquidade, Ok, en para esta então, dispensación se llena la medida de la iniquidad para então ser executada a justiça de Deus, para luego ser ejecutada la justicia de Dios, que é o que vai estar tratando o capítulo em questão. que es de lo que va a hablar el capítulo. Então, a gente vai começar a ler. Entonces comenzamos a leer. Eu vou começar a ler e o Pedro lê para o espanhol. O primeiro verso. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Jehová, Dios de las venganzas, manifiéstate. Então, aqui a gente tem Davi, antes dessa justiça começar, pedindo que ela seja executada. Aquí tenemos a David pidiendo que esa justicia sea ejecutada. E o que eu achei interessante nesse verso é que ele começa com uma repetição. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Y me parece interesante la manera en que comienza el versículo, pues comienza con una repetición. Dios de las venganzas, Dios de las venganzas. E eu lembro que por muito tempo no movimento a gente fez isso com um paralelo ao segundo anjo e ao anjo de Apocalipse 18 que fala: caiu, caiu a grande Babilônia. Y por mucho tiempo en el movimiento hacíamos el paralelo, parecido a el segundo ángel o el ángel de Apocalipsis 18, que repite, ha caído Babilonia. E, enfim, esse é um elemento quando a gente vê essa repetição que a gente marcava que poderia indicar esse período. Entonces, ese es un elemento que podríamos indicar, que nos indicaría el periodo en el que estamos. E o período de queda de Babilônia como esse período dominical, dessa dispensação que a gente está. El periodo de la caída de Babilonia, como el decreto dominical, que es donde nos encontramos. Eu vou seguir lendo os dois próximos versos. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? A gente tem uma repetição novamente aqui. Levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Versículo 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los obradores de iniquidad? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. Então, falando desse período em que os ímpios têm certa liberdade para fazer aquilo que eles querem, né? Perseguem, enfim, o ponto de Deus, praticam a iniquidade.
Vemos aquí que este es el periodo en que los impíos pueden hacer lo que quieren, En el grupo tenemos persiguen al pueblo de Dios en la y tele practican y después iniquidad. ejercicio puedes tirar para hacer en la tele. ¿Cómo hace la Marta? Pero en el buen E sentido, eu porque te ayuda. não sei se alguém quer comentar algo, mas eu estou sugerindo que a gente pode aplicar, ver um paralelo com esse período que a gente está vivendo agora. Entonces yo veo aquí un paralelo en estas palabras y el periodo que estamos viviendo ahora. A gente leu agora até o versículo 5, Leímos hasta el versículo 5. e eu acho interessante que esses termos de vingança, de se sentir perseguido A ou mí indignado com o que os maus fazem, me parece interesante que el lenguaje usado de venganza, de aflicción por causa de lo que los malhechores hacen, ele está muito presente hoje nas igrejas protestantes, conservadoras, evangélicas, até mesmo na igreja adventista. es un lenguaje muy presente en las iglesias conservadoras, evangélicas de hoy en día, incluso en la iglesia adventista. E eu lembro que, assim, crescendo na igreja, desde pequena, esse era um tema que vinha à tona, sobre o quanto o mundo era mal e a gente estava enchendo essa taça de iniquidade e a paciência de Deus que ia trazer o juízo Y recuerdo culminado. cómo era un tema que venía muchísimo a colación de cómo los impíos y el mundo estaba llenando la copa de la iniquidad, y que vendría el juicio de Dios contra ellos. E agora eu faço essa pergunta para ver se algum de vocês se lembram, tem isso presente. Y ahora les hago la pregunta, a ver si lo recuerdan o tienen esto presente. Qual que era o tema ou o grande pecado que digamos assim, que a humanidade estava cometendo ou está cometendo na visão dessas igrejas protestantes, até adventista? ¿Cuál sería entonces el pecado, aquel pecado grande del cual tanto se quejan las iglesias, incluso en la iglesia adventista? Que a humanidade está cometendo. ¿Cuál es ese pecado que la humanidad está cometiendo? E eles usam um paralelo de que foi isso que trouxe o juízo de Noé e de Sodoma e Gomorra também. Pueden usar a veces el paralelo con que eso fue el pecado de Noé en la época antes del diluvio o el pecado de Sodoma y Gomorra. Yo creo, buenos días, perdonen. Yo Bom dia. creo que es la falta de empatía con nuestros hermanos este, homosexuales. Então eu acho que o pecado seria a falta de empatia com nossos irmãos homossexuais ou irmãs. E, eu acredito que sim, que a gente consegue ver isso como pecado, Sí, entiendo que podemos verlo así como un pecado, mas eu digo que na perspectiva da igreja adventista e das igrejas protestantes, o pecado que traz a destruição, um deles principal, é a homossexualidade. pero la iglesia adventista y las iglesias protestantes, ¿qué miran ellos como siendo el pecado principal que traerá esa destrucción de los impíos? Muchas veces dicen que es la homosexualidad. Eu lembro de ter ouvido muitos sermões, assim, coisas que me marcaram durante a minha infância, que sempre estão atacando as práticas, né, como eles dizem, homossexuais. Siempre recuerdo y me marcó mucho en la infancia cómo traían ese punto de la homosexualidad, de las prácticas lascivas, etcétera. E eu lembro de ter ouvido pregações que comparavam o fim do Império Romano e o fim do Império Grego e diziam que algo que tinha em comum era a promiscuidade sexual. Y después hablaban también de la promiscuidad sexual como fue un elemento en la caída del Imperio Romano y por lo tanto en nuestro tiempo también. Enfim, e a promiscuidade sexual sempre, né, atrelada, basicamente, unicamente, ao menos que eles faziam ênfase, é a questão das pessoas LGBT, basicamente. Y francamente lo que hacían era, cuando decían promiscuidad sexual, en lo que se estaban refiriendo era de la comunidad LGBT. Mas o que esse capítulo segue já no verso 6 como
definindo e se preocupando qual seria essa iniquidade dos ímpios. Pero cuando llegamos al verso 6, ¿qué es lo que se define como siendo esa gran iniquidad? E a gente pode ler: matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Esse é o versículo 6. E a gente vê Ese fue el que, versículo 6. Davi demonstra uma preocupação justamente com os setores mais oprimidos e desprivilegiados da sociedade. Así que aquí vemos a David preocupándose en realidad por los sectores de la sociedad, los más oprimidos Ujú. y los que más sufren. Las viudas, Justa- los huérfanos y los extranjeros. E os estrangeiros. Então, eu Ah, acho interessante essa contraposição, Me parece muy interesante entonces esa contraposición, porque os primeiros 5 versos, eles podem ser usados por qualquer igreja protestante conservadora hoje para pedir essa vingança de Deus, que Deus derrama a justiça. E a gente sabe que isso acontece. Los primeros 5 versículos pueden ser muy bien usados por cualquier iglesia protestante evangélica demandando la venganza y la justicia de Dios. Mas ao mesmo tempo em que eles querem continuar oprimindo as minorias, perseguindo o estrangeiro e perseguindo, né, as minorias que a viúva e o órfão representam nesse Y verso. al mismo tiempo ellos quieren continuar persiguiendo a las minorías, matando, persiguiendo a los extranjeros o a las viudas que representan las minorías de hoy. E eu acho que é uma constante na Bíblia essa necessidade e importância da proteção das minorias, naquela época representada pela viúva, pelo órfão, pelo estrangeiro. ¿Importante o interesante? Me Ok? parece interesante la representación de la viuda y el extranjero en Não, esa época. é uma constante, quer dizer que sempre está presente. Es una constante que siempre aparece el tema de la viuda, el extranjero y el huérfano. Inclusive quando a gente fala em relação a Sodoma e Gomorra, né, que é o algo central no discurso dessas igrejas. Incluso cuando llegamos al tema de Sodoma y Gomorra, que es un tema muy central en aquellas iglesias. A Bíblia nos dá essa resposta de qual foi o pecado de Sodoma. La Biblia nos da la respuesta de cuál fue el pecado de Sodoma. Qual é essa iniquidade que está lá em Ezequiel 16:49. Y le encontramos en Ezequiel 16:49. Eu vou ler depois. O Pedro lê. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, abundancia de pan y demasiada ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre ni del menesteroso. Então, o grande tema que a Bíblia aponta aqui como que trouxe o juízo, né, para Sodoma e Gomorra, Entonces aquí parece que el gran tema que trae el juicio contra Sodoma y Gomorra, que é um, como era a palavra, um exemplo do que vai acontecer no fim dos tempos, que es un ejemplo de lo que acontecerá en el fin de los tiempos, e o pecado continua sendo o mesmo. el pecado en realidad es el mismo, sigue siendo el mismo. E é o pecado da desigualdade. Es el pecado de la desigualdad. É ter abundância e não saber compartilhar com quem mais necessita, olhar pelos necessitados e pelas minorias. Tener abundancia y no compartir, no preocuparse por los que tienen menos. E a gente precisa ter isso muito em mente porque a gente vive numa guerra de informação Y tenemos que mantener esto en mente, ya que vivimos en una guerra de información, em que quer apontar e trazer pecados justamente para algumas minorias. No entendí. No entendí, perdón. E que quer
existe um discurso a gente sabe, conservador que tenta apontar e trazer os pecados né, e colocar a culpa em cima justamente de algumas dessas minorias. Sabemos que en realidad existe un discurso conservador que intenta colocar la culpa de los pecados encima de algunas de estas minorías. A gente tem pessoas LGBT sendo perseguidas em todo o mundo. Sabemos que la comunidad LGBT es perseguida en todo el mundo. A gente tem estrangeiros sendo perseguidos diretamente agora nos Estados Unidos, né? Nesse período que é dominical. Vemos exactamente cómo en Estados Unidos están siendo perseguidos en este periodo de decreto dominical los extranjeros. A gente tem um genocídio acontecendo em Gaza também de pessoas que são consideradas estrangeiras na própria terra. Tenemos el genocidio en Gaza, personas consideradas como extranjeras en su propia tierra. E isso tudo sendo promovido por pessoas que se dizem representantes de Deus e apoiado por pessoas que se dizem representantes de Deus. Y todo eso hecho por personas que se creen o dicen ser representantes de Dios o apoyados por grupos que dicen ser representantes de Dios. Como se eles estivessem executando a justiça divina já com as próprias mãos. Como si ellos están ejecutando en realidad justicia divina por propias manos. Quando na verdade a justiça divina vai totalmente para outro lado. Cuando en realidad la justicia divina está apuntando en otra dirección. Tem uma mão levantada aí. Pode falar? Oi, Lara-Liz. Eu queria fazer um breve comentário. Me gustaría hacer Claro. un breve comentario. Eu ontem retomei a leitura de um livro que eu havia começado e parei de ler na metade. Ayer retomé la lectura de un libro que había comenzado, pero lo dejé en la mitad. O livro chama Masculinidade Política, da Susanne Kaiser. Se llama Masculinidad Política. E lá ela fala dos movimentos dos defensores de direitos dos homens, não? Masculinistas. Y habla de dos movimientos de los defensores de los derechos de los hombres. E ela explica como eles têm instrumentalizado e têm se apropriado das estratégias e narrativas Y habla como ellos han movimentos, instrumentalizado y se han apropiado de las estrategias de o movimentos, narrativas não, dos direitos civis, direitos de movimentos feministas, se apropiaron de narrativas que se usaron en los movimientos de los derechos civiles o movimientos feministas. inclusive Martin Luther King é muito instrumentalizado por esses ativistas. Incluso usan mucho a Martin Luther King, estos activistas. Ou seja, se colocam no papel de eles sendo os oprimidos, não? A Eh, minoria branca masculina. Ellos mismos se colocan en ese papel de minoría perseguida. E isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui no versículo 4 fala que proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade. Y lo digo porque en el versículo 4 habla de que se vanaglorian en la iniquidad. E aqui tem uma frase, com isso vou terminar, que eu achei ela muito bem expressada. Y me gustó mucho una frase que encontré aquí. E ela diz assim: de fato, a narrativa de, opressão, não, de ser a pessoa oprimida, Y de hecho, apenas, esa narrativa de autodenominarse la persona oprimida apenas serve para a legitimação da violência. para lo único que funciona es para legitimar la violencia. Não? No caso dos masculinistas, não? Que eles invertem quem é vítima e quem como chama, criminoso. En caso de, esto se aplica muy bien al caso de los masculinistas, porque ellos invierten los roles de quién es el perseguido y quién es el que persigue. Só isso. Exatamente. Muito obrigada, Gabriel. Eu queria trazer para a gente um trecho da Ellen White, Me gustaría traer una pequeña porción de una lectura de Elena White,
de testemunhos sobre conduta sexual, de los testimonios sobre conducta sexual, que vai falar sobre esse tema, né, da justiça divina e da medida da iniquidade, donde habla de esa medida de la justicia de la iniquidad, que diz que Deus conserva um registro dos pecados das nações e dos indivíduos, e quando estes atingem certa medida, a taça se enche. Nesse ponto, exaure-se a longa tolerância divina e sua ira não mais dormir. Dios mantiene registro de los pecados de las naciones y de los individuos. Y cuando alcanzan cierta medida, que se considera el nivel máximo, la gran paciencia de Dios se agota y su ira deja de dormitar. Então, quando a gente lembra dessas coisas e olha o que está acontecendo no mundo, Entonces, cuando recordamos estas cosas y vemos lo que está aconteciendo en el mundo, a gente tem que lembrar que tudo isso está se somando para atingir os limites da misericórdia divina. tenemos que recordar que todo eso está aconteciendo porque va a llenarse la paciencia divina. A gente está vivendo esse período que o copo já está bastante cheio, Estamos llegando al punto donde la taza está casi llena, mas a gente consegue ver que a iniquidade atualmente está tão grande, pero podemos observar que la iniquidad está tan grande actualmente, né? Seja esses crimes acontecendo nos Estados Unidos contra as mulheres, contra os estrangeiros, contra pessoas trans, bien sea estos crímenes que están aconteciendo contra los extranjeros, contra las mujeres, contra personas trans, sendo seja uma nação inteira sendo uma nação inteira sendo vítima de um genocídio, incluso cuando tenemos una nación entera siendo víctima de un genocidio, passando fome, com a fome sendo usada como um crime de guerra, el hambre siendo usada como crimen de guerra, e isso sendo mostrado em tempo real para todas as nações, y al mismo tiempo todo eso está siendo mostrado en vivo a todas las naciones, e ninguém fazendo nada para conter essa barbárie. y ni quien hace nada para contener esa barbarie. Tudo isso está somando para esse copo. Eu vejo de maneira muito clara que nós estamos, como humanidade, caminhando em passos assim estratosféricos para atingir esse ponto. Y todo eso lo que está haciendo es llenando rápidamente esa copa. Y yo veo a la humanidad actualmente, estamos caminando a pasos gigantescos, el llenar rapidísimo esa copa. Mas o que o Gabriel trouxe, esse movimento, né, que é um movimento coletivo, mas também individual, que é um movimento misógino, né, e de proteção aos direitos do homem, Y el punto que estaba trayendo Gabriel también, este movimiento político, pero también individual, que busca el derecho o la defensa de los derechos de los hombres, que também é uma forma de se gloriar em praticar a iniquidade. es otra manera de gloriarse en practicar la iniquidad. O Gabriel comentou aqui, né? Tem estoque de alimentos nas fronteiras que daria para alimentar a população inteira por meses, mas não deixam entrar. E ninguém faz nada para impedir isso, já que né, Israel tá completamente sem limites, as nações poderiam fazer algo, mas ninguém está disposto a fazer nada. Gabriel coloca que hay alimento en la frontera actualmente para alimentar a la población de Gaza por meses, pero no dejan entrar la comida. Então, assim como Davi olha para tudo isso e se indigna e pede a justiça divina, Entonces, así como David se indigna y pide la justicia divina, muito mais nós que vivemos nesse período final, mucho más nosotros que vivimos en este periodo final, a gente tem que olhar e se indignar e se repugnar por tudo isso que está fazendo esse copo se encher e a maldade, né, chegar a limites nunca jamais vistos antes. nosotros también
estaríamos o deberíamos estar indignados de la forma en que se está llenando la copa de la iniquidad. Agora a gente vai ler mais alguns versos, vamos avançar ler alguns seguidos, a partir do 7, acho que a gente vai até o 10, Vamos a que avanzar diz: unos versículos más del Salmo 94 a partir del 7. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, entre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem conhecimento não saberá? Y dicen, ¿no mirará Jehová ni hará caso al Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las gentes no reprenderá, el que enseña la ciencia al hombre no sabrá. E eu acho muito interessante porque justamente a gente vê por parte, né, dessas pessoas que elas se dizem estar fazendo uma obra em nome de Deus, Y me parece interesante que tenemos estas personas que dicen estar haciendo una obra de Dios, mas elas fazem ou apoiam coisas que são completamente contra princípios bíblicos. pero estas personas terminan haciendo cosas que son completamente contrarias a los principios bíblicos. E a gente está falando aqui de Antigo Testamento, algo bem claro que está, né, exposto, não é nem difícil de achar e de entender. Por lo menos este tema está aquí muy claro en los Salmos, en el Antiguo Testamento, cualquiera podría verlo. E eu acho que essas pessoas elas fazem como se Deus fosse surdo. Elas falam de Deus por um lado, mas elas praticam iniquidade, coisas que claramente estão erradas, mas elas tratam a Deus como se fosse surdo, como se não visse, como se realmente não fosse o Deus que escreveu a palavra de Deus, né? Que Estas escreveu a personas se Bíblia. están comportando como si fuese, como si Dios fuese sordo. Hablan de Dios por un lado, pero en el otro están haciendo todo lo contrario. Creen como si Él no puede ver o no escucha. Agora a gente vai ler do 11 ao 14. Vamos a leer del 11 al 14. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. ¿Hasta el 15 o 14? Até o 14. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para darle reposo de los días de aflicción, en tanto que para el impío, hasta que se abra el hoyo para que caiga el impío. Porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. O que eu achei interessante nesse verso, acho que tem várias coisas interessantes, a gente não vai conseguir se aprofundar em tudo, Una de las cosas que me pareció muy interesante, y no vamos a poder profundizarnos en todo, mas eu acho que considerando esse período que a gente está vivendo, que, né, eu estou tentando. Eu acredito que a gente consegue localizar esses versos nesse período, esse capítulo. me parece a mí que podríamos encontrar maneras de localizar estos contextos, estos versículos, en la dispensación en la que estamos viviendo. E quando fala que bem-aventurado é aquele a que tu castigas e que tu ensinas a tua lei, Y cuando dice en el versículo 12, bienaventurado a quien tú, oh Jehová, corriges y a quien lo instruyes en su ley. eu acho que é um período final para a humanidade poder, através das consequências, a gente sabe que o castigo é uma consequência dos próprios atos, então eu acho que já tem, né, por exemplo, No entendí. a humanidade aprender com os próprios erros. Es un periodo para la humanidad aprender con sus propios errores. Uma última oportunidade Una última oportunidad. para entender verdadeiramente qual que é a vontade de Deus, né? Y, enten- Qual é a justiça. e intentar entender cuál es la voluntad de Dios, entender cuál es la justicia. Por exemplo, a gente sabe que houveram muitos estrangeiros que apoiaram Trump, pessoas estrangeiras nos Estados Unidos, né? Por ejemplo, nosotros Ilegais. sabemos que hubo muchísimos extranjeros que apoyaron a Trump, gente ilegal.
Mas agora, quando Trump chega ao poder e a gente vê as consequências disso, Y ahora que Trump está en el poder y vemos las consecuencias de eso, pode ser considerado em alguma perspectiva um castigo, né? se puede considerar en una cierta perspectiva un castigo, Que é nada mais que a consequência, né, de uma ação. que no es otra cosa sino que una consecuencia de lo que se hizo antes. Essas pessoas, elas têm oportunidade de aprenderem a lei, de aprenderem, na verdade, o que é bom, o que é certo, o que é errado e se arrependerem do seu apoio, né? Estas A esse personas están menino. teniendo una oportunidad de aprender y de entender qué es lo correcto y qué es lo equivocado. Então, eu acredito que esse período é um período de última oportunidade da Entonces humanidade ser corrigida de alguma forma. entiendo que este es el periodo donde es la última oportunidad de la humanidad ser corregida. E aqueles que querem, que estão atentos e sensíveis ainda, né, aprenderem a lei de Deus. Y es un periodo especial para aquellos que aún estén abiertos, sensibles a aprender y entender la ley de Dios. Agora a gente vai ler o verso 15, que Ahora diz: leamos el versículo 15. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Pero el juicio volverá a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Eu achei esse verso muito bonito e muito significativo de ser colocado aí. Me pareció muy bonito y muy significativo que este versículo esté justo aquí. E eu acredito que ele seja um símbolo de um marco que acontece justamente no meio dessa dispensação. Y me parece que el versículo está ahí como un símbolo de un hito que acontece dentro de esta dispensación. E se alguém tem alguma sugestão? No sé si alguien tenga alguna sugerencia de qué pueda hacer. Mas eu diria que esse versículo representa o alto clamor. Yo diría que este versículo representa el fuerte pregón, Que a gente sabe que quando a mensagem do terceiro anjo ela é levantada, ela é colocada como uma referência que es el momento en que el mensaje del tercer ángel es levantado, colocado como referencia. o período que também o anjo diz: sai dela, povo meu, Es el periodo en que el ángel dice, sal de ella, pueblo mío. e né, os remanescentes de todas as nações, igrejas, enfim, são reunidos. Y los remanentes de todos los lugares de la tierra, de todas las iglesias, son reunidos. E é interessante que no capítulo que Ellen White fala sobre isso, né, capítulo 38 do Grande Conflito, E interesante que el capítulo del conflicto de los siglos, donde ella habla del fuerte pregón, ela fala que o povo de Deus já alertava sobre o que ia acontecer antes desse período. ella dice que el pueblo de Dios ya venía alertando de las cosas que acontecerían dentro del periodo de la ley dominical. Mas conforme as leis vão sendo passadas, vai ficando mais claro. Solo que conforme esas leyes empiezan a ser pasadas, todo queda más claro. E não tem como negar que o que eles estão dizendo realmente tem acontecido. Y ya no pueden negar qué es lo que está aconteciendo. É como se fosse um juízo voltando à retidão e sendo levantado como um baluarte, um farol de referência para quem realmente busca a verdade. Es como ese juicio que vuelve a la justicia, como un baluarte que se levanta y puede ser visto. E esse verso me ajuda também a acalmar um anseio do meu coração, acho que de muitos aqui, Y este versículo también me ayuda a calmar una ansia de mi corazón, que creo que también es la misma de muchas de las personas que estamos aquí, que é o que vai acontecer com, né, os netineus, como eles serão salvos. que es qué va a acontecer con los netineos o cómo van a ser salvos. Que eu não sei exatamente como vai se dar esse processo de autoclamor, como se vai se dar toda essa grande reunião, né, de alguma forma. Que yo no sé cómo va a pasar, cómo es el fuerte pregón o cómo se reúnen esos pueblos. Mas eu acredito que todos os retos de coração Pero lo que sí creo es que todos los rectos de corazón vão poder ter isso como referência e vão poder seguir. tendrán algo como referencia y lo podrán seguir. Então eu acho que existem pessoas que já vivem, têm em seu coração os princípios da igualdade,
entiendo que hay personas que ya en su corazón tienen los principios de la igualdad. E isso vai ser suficiente para atraí-las à verdade. Y eso será suficiente para atraerlas a la verdad. Mais uma vez, eu não sei exatamente como vai acontecer em detalhes. Acho que com o movimento a gente ainda não entende. Yo tampoco sé cómo es que va a pasar exactamente. Creo que como movimiento todavía no lo tenemos claro. Mas para mim já é suficiente para me trazer mais paz, mas também para eu orar, crer e reivindicar essa promessa. Pero a mí me trae paz y me ayuda a creer y a orar y reivindicar esa verdad, Então tá, a gente vai esa continuar promesa. lendo. A gente vai continuar lendo pensando que a gente está no autoclamor. Os Entonces versos. continuaremos leyendo asumiendo que hemos pasado el fuerte pregón. Pode ser do 16 ao 18. Vamos a leer del 16 al 18. Se o Senhor não tiver ido em... Ah, não, perdão. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado em silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los obradores de iniquidad? Si no ayudara a Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Aqui, logo em seguida, no verso 16, a gente tem Davi numa posição pedindo proteção contra os malfeitores e os ímpios. Aquí inmediatamente después del versículo 5 vemos a David pidiendo protección contra los obradores de iniquidad. E eu acredito que esteja isso esteja querendo dizer a perseguição que acontece por ocasião desse autoclamor, especialmente. Y yo entiendo que se refiere a esa persecución que acontece por causa de ese mismo este mismo fuerte pregón que fue dado. Porque diz que quando eles trazem uma mensagem, ficam mais evidentes, aí atrai mais perseguição. Porque cuando una verdad es levantada y queda más evidente, atrae también más persecución. E eu acredito que aí a gente já vai caminhando para o período do fechamento da porta da graça, Y aquí ya vamos caminando muy cerca del cierre de la puerta de la gracia, em que eles vão sendo perseguidos e o povo entra num período de angústia, en que ellos comienzan a sufrir una persecución y después entran en un periodo de angustia, em que eles dependem do auxílio de Deus en el que van a depender de Dios totalmente. e vão estar prestes a vacilar, como diz o verso. Y también es un periodo en el que se sienten que están a punto de vacilar, como dice el versículo. E Ellen White, quando ela comenta esse período, ela fala que é como se as chamas da aflição quase fossem a consumir os filhos de Deus nessa época. Y el lenguaje que usa Elena White es como si el fuego de la aflicción casi pudiera consumir al pueblo de Dios. Mas os anjos de Deus se fazem presente e são, de certa forma, um consolo. Pero los ángeles de Nesse Dios se período. hacen presentes y de cierta manera son un consuelo en ese periodo. A gente vai ler um texto da Ellen White agora que fala sobre isso. Leeremos un texto de Elena White que habla sobre ese tema. Só o primeiro parágrafo, que diz os que honram a lei de Deus. Pedro. Ok. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa de terríveis comoções na natureza, de contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios, e sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Los que honran la ley de Dios,
han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. A gente vai ler agora os versos 19, 20 e 21. Volviendo a Salmos 94, vamos a ver versículos del 19 al 21. Que diz: Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual foge o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegrarán mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hacen del agravio una ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Eu acho que esse verso 21, especialmente, ele marca um decreto de morte, por o sangue inocente sendo condenado à morte. Yo entiendo que el versículo 21, donde dice que condenan la sangre inocente, marca un decreto de muerte. E aquilo que a gente acabou de ler no trecho da Ellen White, durante o conflito. En conexión con lo que acabamos de leer de Elena White. Eu achei interessante que no verso 20 também, isso está no contexto, né, do trono da iniquidade, e esse trono da iniquidade parece muito ao que Paulo fala, né, do mistério da iniquidade, parece que tem um paralelo aí. Me parece interesante un paralelo en el versículo 20, donde habla del trono de las iniquidades. Me recuerda al misterio de la iniquidad del que habla Pablo. E a gente sabe que esse é um período que justamente, né, com o ministério da iniquidade, ele está se referindo à besta, a besta chegando ao poder, e a besta está em seu maior poder desde nunca, com o Y decreto sabemos que dominical. sabemos que la bestia, el misterio de iniquidad es la bestia, y nosotros estamos en el periodo donde estamos en el auge de esa bestia. E o que ela faz? Ela forja o mal por uma lei. ¿Y qué es lo que hace ese trono de iniquidad? Dicen que forman una ley del agravio, o del mal forman una ley. E forjar, que está menos no português, se a gente for pegar uma definição do dicionário, pode ser inventar, fingir, fabricar. En portugués la palabra que se usa es forjar una ley, que significa prácticamente fabricar, hacer. Então, esse ministério da iniquidade, né, que se senta no trono, que ganha poder, que ganha notoriedade, Entonces, este misterio de la iniquidad que gana poder y notoriedad ele justamente está fazendo com que o mal se torne lei. hacen que el mal se convierta en una ley. E isso basicamente é o propósito do decreto dominical. Y eso es literalmente el propósito de la ley dominical. E a gente vê que isso já está acontecendo. Vemos cómo eso ya está aconteciendo. E aqueles que se opõem a isso vão ser jurados de morte. Y los que se oponen a eso van a ser condenados a muerte. E vão ser culpados por todos os juízos que vão vir, né? Com as pragas que começam o baixamento Y da más porta da adelante graça. son culpados por todos los juicios que caerán en la tierra. Agora a gente vai ler os dois últimos versos. Los dos últimos versículos del Salmo 94. Que diz: Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Mas Jehová ha sido por mi refugio, y mi Dios es la roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los talará Jehová nuestro Dios. Então a gente vê aí, de maneira clara, a contraposição, né? Uma comparação em contraste entre um que é protegido
E a gente sabe que mesmo no tempo de angústia, no grande conflito, Ellen White fala que os anjos vão ser enviados para proteger e para animar e proteger o povo de Deus. Entonces aquí Os vemos que ímpios, el eles pueblo vão de ser Dios, destruídos. aquí vemos que el pueblo de Dios es protegido en este periodo, como dice el versículo 22, pero los impíos serán destruidos. E o que vai ser trazido sobre eles não é nada de alguma forma novo ou que vem diretamente da parte de Deus, mas é a própria iniquidade caindo sobre eles. Y no vendrá nada nuevo contra ellos, sino que en realidad les caerá su propia iniquidad. E agora a gente vai ler um texto do Grande Conflito também que fala sobre isso. Y ahora leeremos un párrafo más del conflicto de los siglos que habla de eso. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir o seu povo. Sua grande longanimidade para com os ímpios torna audazes os homens da transgressões. Mas seu castigo, embora muito retardado, não é menos certo e terrível. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade de sua lei espezinhada. A severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser julgada pela relutância do Senhor em executar a justiça. A nação que por tanto tempo ele suporta e que não ferirá antes de haver ela enchido a medida de sua iniquidade, segundo os cálculos divinos, beberá por fim a taça da ira sem mistura de misericórdia. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Então, a gente está vivendo do período que isso está prestes a acontecer. Nosotros estamos viendo en el periodo donde esto está a punto de acontecer. E, assim, que solenidade isso deveria trazer para a nossa vida quando a gente entende que nós estamos caminhando como humanidade para os limites da paciência de Deus. Y qué solemnidad debería traer a nuestra vida el saber que estamos caminando muy cerca del límite de la paciencia de Dios. E ao mesmo tempo, dor ao olhar em volta e perceber que as pessoas, né, estão se justificando na prática do mal e da iniquidade. Y al mismo tiempo cuando miramos alrededor y vemos cómo la gente se está justificando al practicar estas iniquidades. E a gente sabe que isso não é algo vago, isso, né? Às vezes iniquidade, ímpio, mal, parece tudo muito vago. Y generalmente se habla de la iniquidad, del mal, de los malhechores, todo queda muy vago, parece difícil de Mas a definir. mensagem de igualdade torna bem claro qual que é o pecado do princípio ao fim. Pero es el mensaje de igualdad la que deja clara qué es el mal y cuál es la iniquidad del inicio al fin. E é isso que tem que ferir o nosso coração e nos trazer uma postura semelhante de Davi. Y eso es lo que tiene que herir nuestro corazón y tener esa postura semejante a la que tenía David. E agora a gente vai ler o último trecho do Grande Conflito, Vamos a leer un párrafo más del conflicto de los siglos, que fala sobre o tempo de angústia, né? Que vem logo em seguida na próxima dispensação. que habla del tiempo de angustia, el que vendrá después de esta dispensación. Porque esse período, depois do fechamento da porta da graça, não vai ser fácil para os ímpios que estão recebendo as pragas. Porque el periodo después de las tierras, la puerta de la gracia, no será fácil para los impíos que las recibirán, E não vai ser fácil para o povo de Deus que vai estar vivendo o tempo de angústia. pero tampoco para el pueblo de Dios que pasará por el tiempo de angustia. Mas o período de preparo, a gente já está avisado de que isso vai acontecer. Pero el periodo de preparación es ahora donde ya se nos ha avisado qué pasará.
E justamente a gente tem que aproveitar esse tempo para preparar para esses tempos que já nos foram avisados há muito tempo que vai ser difícil. Y tenemos este periodo de ahora para prepararnos para esos tiempos que se nos dijo que serían difíciles. Então a gente vai ler esses últimos trechos. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todas, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir a verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa? Quão poucos têm buscado a Deus como contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima atenção. Quando ondas de desespero, que linguagem alguma podem exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas, quão pouco se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia que les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelvan al suplicante, cuán raro es verle atenarse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Eu não queria que a gente olhasse para esse verso da mesma maneira que a gente olhava quando a gente era adventistas convencionais, No me gustaría que veamos este versículo de la misma forma en la que la veíamos cuando éramos adventistas convencionales, porque eu vejo que essa experiência só pode ser verdadeiramente vivida como preparo para o tempo de angústia porque yo entiendo que esta experiencia solamente puede ser vivida como preparación al tiempo de angustia sob a luz da igualdade, da mensagem de igualdade. a través de la luz de la igualdad. Porque negar o eu é viver a mensagem de igualdade. Porque cuando dice negar el yo, es vivir el mensaje de la igualdad. Porque nós fomos criados desde o ventre da nossa mãe numa sociedade, numa mentalidade patriarcal, machista, racista. Todos nacimos y crecimos en una sociedad y fuimos educados en el racismo y en el machismo. Então, negar o eu envolve também negar o papel de gênero que me foi assignado desde antes de eu nascer. Y también es parte de ese negar el yo, el negar ese papel de género que se me impuso desde que nací. E é um processo que exige verdadeira agonia perante a face de Deus. Y es un proceso que requiere verdadera agonía delante delante de Dios. Porque justamente vai contra aquilo que parece ser a nossa natureza. Porque va en contra de todo lo que parece ser nuestra naturaleza. Vai contra tudo aquilo que nos envolve. Va en contra de todo aquello que nos envuelve. Exige esforço, exige tensão, Exige esfuerzo y tensión. exige um trabalho. Eu acredito que esse trabalho é extremamente necessário para nos preparar para o tempo de angústia. Y entiendo que ese trabajo es extremadamente necesario para prepararnos para el tiempo de angustia. Eu acredito que isso faz parte fundamental do que esse texto fala dessa preparação. Y creo que es parte fundamental de lo que ese versículo está diciendo como la preparación. Não sei se alguém tem um comentário.
Si alguien Se tiene não, algún comentario, a gente pode terminar com uma oração. si no, cerramos con una Lara, oración. Pode falar, Rai. que trabalho que você diz especificamente assim? O que você quer dizer, né? ¿Qué tipo de trabajo te refieres? O trabalho de ir contra o patriarcado, o machismo, o racismo, enfim, tudo isso. El trabajo de ir en contra del machismo, del racismo, del patriarcado. O trabalho de ir contra os papéis de gêneros que nos são designados El trabajo de ir en contra de los papeles de género que no se nos fueron asignados e que trabalham para moldar a nossa mente, o nosso corpo. y que trabajan para moldar nuestra mente y cuerpo. Então, eu acho que é o trabalho contra o sexismo diário na nossa vida. El trabajo contra el sexismo diario de nuestra vida. Só que eu acho que às vezes a gente olha para esses temas, que são, né, temas super interessantes, a gente lê sobre, Creo que a veces vemos esos temas que parecen interesantes, leemos acerca de ellos, mas a gente esquece que a gente vive numa sociedade que está praticando isso a todo tempo, né? A sociedade está embebida em pecado pero se nos olvida que a veces la misma sociedad en la que estamos, ella está nadando en ese pecado. e a gente enxerga o pecado como sexismo, racismo, xenofobia, mas o maior de todos é o patriarcado, né? É Y o nosotros primeiro. conseguimos ver toda la xenofobia y el sexismo y la homofobia y el patriarcado, el mayor de todos. E eu acho que é o trabalho de enxergar isso e de lutar contra isso constantemente, Y el trabajo de luchar contra eso constantemente né? Isso pode ser feito através de leitura, puede ser algo que acontezca a través de la lectura, mas além de ler, a gente tem muita informação, muitas notícias, né? Enfim, estudos, mais artigos, muita informação, acesso a muita informação, pero más allá de todo el acceso a la información que tenemos, porque la tenemos, e isso pode, né, nos ajudar a tomar consciência, a gravidade das coisas que estão acontecendo. nos ayuda a tomar conciencia de la gravedad de las cosas que acontecen. Mas eu acho que isso que a Ellen White fala, ela fala dessa preparação, né, para o tempo de angústia, Pero cuando veo a Ellen White hablando de esa preparação para el tiempo de angustia, e é um processo como se fosse uma luta com Deus, de negar o próprio eu, uma luta de aflição, acho que é a palavra que ela coloca, agonia. y ella usa las palabras de aflicción, agonía, parece una lucha con Dios. Eu acredito que seja um processo de reflexão pessoal. Como que eu vejo todas essas teorias, toda essa leitura que eu tive, tudo isso que está acontecendo, e eu pratico na minha vida? Eu acho que é um processo pessoal e contínuo de La, man- entendimento e de discernimento. la manera en que lo veo es ese proceso personal en el que nos estamos observando y estamos discerniendo y entendiendo quiénes somos y cómo cambiar. Nunca colocar uma plaquinha de satisfação de, eu sou feminista, eu sou um apoiador das causas LGBT, eu sou antirracista. No colocando simplemente el rótulo de que yo soy esto, soy aquello, soy antisexista, etcétera. Eu acho que é um processo ainda de desconstrução, de renovação da mente. Creo que es un proceso de desconstrucción y de renovación de la mente. E eu sinto que eu acho que é isso que nos vai preparar para Eso es lo que esse siento que nos va a final. preparar para el fin. Enfim, eu posso compartilhar a minha experiência pessoal, que eu lembro, Puedo compartir un poco de mi experiencia personal. Recuerdo lo a, siguiente. a primeira vez que eu me dei conta de que a gente realmente, de que vivíamos numa sociedade machista e de que eu era machista, eu fazia parte de tudo isso, foi La primera numa igreja. vez, la Fala. primera vez que yo me di cuenta que vivíamos en un mundo que era esencialmente machista y que yo participaba de él, Foi numa igreja adventista no dia 8 de março, quando eles fue estavam un, fazendo um programa para as mulheres, sabe? Um momento para as mulheres. fue un 8 de marzo, donde estaban haciendo, ¿cómo se dice? Un servicio especial del Día de la Mujer, etcétera. Isso foi em 2020, 2019, tinha vindo a mensagem de igualdade, que eu tinha aceitado, tinha entendido, mas é como se ela não tivesse ainda assentado, ainda não tivesse trazido para minha realidade Esa experiencia la viví en 2020, un año después de que ya había venido el mensaje de la igualdad, que meses yo lo había depois. entendido, aceptado,
pero no había todavía sido procesado Sim, foram meses depois, não um ano, pero bien. meses después. E eu lembro que isso pra mim foi difícil, foi chocante, não foi uma coisa, nossa, agora eu entendo que a mensagem ainda foi. Eu percebi que eu realmente estava acostumada com aquele sistema dos homens do poder, deles que vão, eles que falam, eles que passam a lição, eles... No lo viví como si hubiese sido una experiencia interesante, sino más bien una aflicción de saber de que el mundo era así, de que los hombres estaban en control y yo estaba acostumbrada a eso, Sim, e de que eu era assim também. y de que yo era así. Então, eu acho que o processo é esse, mas não foi um processo que acabou aí. Y no es un proceso que terminó en ese momento, Eu posso dizer que 5 anos depois, sino que 5 años después eu ainda peço a Deus, tento lutar com Deus e vejo coisas em mim que se harmonizam com essa imagem da besta. todavía lucho con Dios y encuentro cosas en mí que armonizan con esa imagen de la bestia, Com esse patriarcado. con ese patriarcado. E eu vejo que o meu trabalho é lutar contra isso. É me Y entien- desconstruir. y entiendo que mi trabajo es desconstruirme de eso, E aprender da verdade, aprender da igualdade. aprender de la verdad y de la igualdad, Que é algo novo, porque a gente não pode encontrar isso no mundo. A gente não tem referências externas. que es algo nuevo porque no tenemos muchas referencias externas. Mas tudo isso vem também através do conhecimento, buscar de informação e tal, mas é um processo contínuo. Buscar informação, mas também tentar aplicar e internalizar e Es ter un uma proceso reflexão com Deus continuo, a partir disso. un proceso continuo donde tenemos que buscar y también aplicar en nuestras vidas. É isso, não sei se alguém mais gostaria de falar algo. No sé si hay otro comentario. Então vamos orar. Deus de amor, obrigado pela tua misericórdia. Dios de amor, muchas gracias por tu misericordia. A gente se aproxima de tempos difíceis. Nos aproximamos a tiempos difíciles. A gente já está vivendo tempos difíceis. Ya estamos viviendo esos tiempos, Mas ainda há graça, ainda há misericórdia. pero todavía hay gracia y todavía hay misericordia. Que a gente possa aproveitar essa chuva serôdia para crescer naquilo que tu quer que a gente cresça. Que podamos aprovechar esta lluvia tardía y crezcamos en aquello que deseas que crezcamos. E que a gente possa também ser bênção com aquelas pessoas que nos rodeiam. Y que podamos ser de bendición para aquellas personas que nos rodean. Abençoe o restante do nosso sábado, em nome de Jesus. Amém. Bendice el resto de nuestro sábado en el nombre de Jesús. Amén.